Irmãos, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um culto de adoração ao nosso Deus. Vamos preparar as nossas mentes e corações ouvindo as palavras do Salmo 134. A palavra do Senhor diz: bendirei ao Senhor vós todos, servos do Senhor, que servi na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário, e bem dizer. Só um momentinho aqui. A gente aqui fugiu. E bem dizei ao Senhor: de Sião te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. Vamos nos colocar de pé e, conforme o Salmo 124, versículo 8, fazer o nosso voto. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar com alegria o Salmo 150A. Página 49, Salmo 150A. Aleluia, Deus louvai, no seu templo adorai, louvai-o nos altos céus, obra do poder de Deus, adorai-o por seus feitos, poderosos sempre são, em grandeza ficarão. Glória a Deus e muitas honras, com trombetas dai louvor, com saltério e clangor, com adufes Deus louvai, danças lhe apresentai, usai muitos instrumentos, flautai, címbalos soai, todos que respiram dai ao Senhor seus louvamentos. Os irmãos podem sentar. Vamos orar. Nosso Deus e Pai que está no céu, louvado e exaltado seja teu santo nome. Obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso. Obrigado por estarmos reunidos no segundo culto desse dia. Teu povo reunido aqui nesse lugar humilde, Senhor, para bendizer o teu santo nome. Que o Senhor possa nos fortalecer por meio da leitura e da pregação. Sê conosco, Pai. Somos teus filhos e buscamos a tua presença, nos humilhando e buscando sem parar, sem cessar, pois sabemos e reconhecemos que tu és o nosso Deus e o nosso Pai. Mais uma vez queremos rogar a tua misericórdia sobre a vida dos nossos irmãos que estão incapacitados
por motivo de doença, de estar presente, seja com cada um deles. Também aqueles que têm negligenciado o culto, Senhor, fortaleça-os para a tua glória. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e o teu povo, o Senhor, cuida como a menina dos teus olhos. Sei com as igrejas fiéis, Senhor, no nosso país, a nossa confederação humilde, com as igrejas no mundo, Senhor, que estão sendo perseguidas. Estamos vivendo dias difíceis e só o Senhor pode trazer o conforto e o consolo para que a tua igreja continue caminhando como peregrinos aqui nessa terra. Sê conosco, Pai. Tem misericórdia de nós nesse dia. Essa é a nossa humilde oração em nome de Cristo. Amém. Irmãos, hoje teremos agora à noite a pregação no texto e a leitura será todo o capítulo 11 de Mateus e o texto serão os versículos 16 até o 19. Mateus capítulo 11, vamos ler todo o capítulo. Quero pedir perdão aos irmãos se a leitura não ficar muito boa. Eu realmente estou com um pouco de dificuldade de ler, a lente não ficou no local certo não. Capítulo 11, a palavra do Senhor diz: quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto... Não, perdão, irmão, isso é Marcos. Está vendo que a lente não está no local certo? Agora. Capítulo 11 de Mateus, a palavra do Senhor diz: ora... tendo acabado Jesus das... Não consigo não. Vou reiniciar. Capítulo 11. Ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e pregou nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo, disse-lhe: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, impartindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saíste a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saíste? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí eu o envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço,
e os que se esforçam se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E, se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flautas e não dançaste, entoamos lamentações e não pranteaste. Pois veio João, que não comia e nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaída! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até ao céu? Descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sidom, de Sodoma, do que para contigo. Por aquele tempo exclamou Jesus: graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora vamos ler o texto, capítulo 11 de Mateus, do versículo 16 ao versículo 19. E assim diz a palavra do Senhor: mas a quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançaste, entoamos lamentações e não pranteaste. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Até aqui, irmão. Amados irmãos do nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus não somente fez muitos milagres, mas também ensinou e pregou em muitas cidades na região da Galiléia. Nós podemos ver isso em Mateus capítulo 1, versículo 1. Ele esperava que as pessoas respondessem positivamente à sua mensagem. No verso 15, Jesus chama os seus ouvintes a darem ouvido à sua voz, ou seja, a crerem e a obedecerem à sua mensagem. Quem tem ouvidos
para ouvir, ouça. Perceba que Jesus faz esse apelo no contexto em que ele está dando testemunho de João Batista como um fiel profeta do Senhor, do versículo 7 até o versículo 14. João estava preso por sua fidelidade a Deus. Ele preparou o caminho para a chegada de Cristo, pregando o arrependimento e apontando para Jesus como o Cordeiro de Deus que seria morto pelos pecados do seu povo. Mas agora na prisão, tendo ouvido sobre as atividades de Jesus, surge na cabeça de João uma dúvida. Se Jesus era de fato o Cristo prometido, ou ele deveria esperar outro. E o que ele faz? Ele envia mensageiros a Jesus para tirar essa dúvida. O versículo 2 e 3 do capítulo 11 de Mateus. Então, o pensamento de João sobre Jesus e a sua obra é completo, mas falta-lhe discernimento. Então, ele confessou que Jesus era o Cordeiro de Deus, mas ele também testificou que Jesus tinha um machado nas mãos para derrubar árvores. Ou seja, o Messias veio também para julgar e castigar os rebeldes. Acontece que essa profecia de juízo aponta para a segunda vinda de Cristo. Em sua primeira vinda, Jesus não veio para julgar, mas veio para salvar os pecadores. E a resposta de Jesus dissipa todas as dúvidas. O versículo 4 até o versículo 6. Agora que Jesus chegou, ele convida as pessoas para ouvirem a ele e a João, pois ambos são a revelação do plano sábio de Deus de redimir pecadores, sendo Jesus o Messias prometido. Ouvir a João é também ouvir a Jesus, pois ambos falam da parte de Deus, cada um no seu tempo e cada um na sua função. João preparou o caminho do Senhor e Jesus é o próprio caminho da salvação. Se os judeus daqueles dias tivessem recebido João, o precursor, também teriam recebido aquele de quem João deu testemunho, o Filho de Deus. E assim eles teriam recebido o reino de Deus dentro do seu coração. É bem verdade que alguns judeus se converteram com a pregação de João e de Jesus, mas a grande maioria se manteve incrédula. Jesus os chamou para ouvirem, mas infelizmente a maioria deles não quer ouvir, não quer reconhecer a Jesus como o Salvador prometido e anunciado por João. Apesar de todos os milagres, ensino e pregação que Jesus tinha feito, e conforme nós lemos nos primeiros 10 capítulos de Mateus, os judeus não receberam a Cristo pela fé. Portanto, aqui no capítulo 11 de Mateus, Jesus vai, em primeiro lugar, repreendê-los por sua incredulidade, do versículo 15 até o versículo 24. E em segundo lugar, Jesus vai agradecer a Deus em oração por sua graça em salvar pecadores por meio dele, versículo 25 até o 27. E por fim, Jesus vai convidar os pecadores a encontrar descanso e salvação nele, os últimos versículos do 28 a 30. Então Jesus veio primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio salvar o seu povo dos pecados dele. E por isso ele começou pregando aos judeus. O nosso texto ele está num contexto de repreensão. Repreensão de Cristo à incredulidade dos judeus que o ouviram nos seus dias. Mas eles não creram. E essa incredulidade se manifestou de duas formas. Em primeiro lugar,
por meio de crítica aos enviados do Senhor, tanto a João como a Jesus, versículo 16 a 19, e em segundo, por meio de indiferença à pregação e aos milagres de Cristo, do versículo 20 ao versículo 24. Então, no texto da nossa pregação, Jesus ilustra a incredulidade dos seus ouvintes por meio da crítica com uma parábola que fala de crianças tentando brincar uma com as outras na praça da cidade. Meus irmãos, a repreensão de Jesus aos judeus incrédulos nos seus dias é um chamado à fé. Jesus deseja que eles deem ouvido às suas palavras, que se arrependam e que creiam. Mas a geração do tempo de Jesus, ela não quer ouvir. A incredulidade os cegou e os levou a criticar Jesus e sua obra. Sendo assim, Jesus pergunta no versículo 15: mas a quem hei de comparar essa geração que não quer me ouvir? E essa pergunta, ela introduz a parábola que Jesus vai contar. E Jesus vai fazer uma comparação dos judeus que rejeitam a ele e João Batista com criança que rejeita umas às outras em suas brincadeiras. Usar metáfora ou figuras de linguagem de coisas conhecidas pelos seus ouvintes para conduzi-los ao entendimento das verdades eternas do reino de Deus foi um método muito utilizado por Jesus em seus ensinamentos. E ele faz isso aqui com a parábola das crianças brincando na praça. Abra sua Bíblia e vamos ler de novo no capítulo 11 de Mateus, do versículo 16 até o 18. Mateus 11, versículo 16. Mas a quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos que, sentados na praça, gritam aos companheiros. Versículo 17. Nós vos tocamos flauta e não dançaste, entoamos lamentações e não pranteastes. Versículo 18. Pois veio João, que não comia e nem bebia, e dizem: tem demônio. Se você não voltar o seu pensamento para a cultura e os costumes dos dias de Jesus, não pode entender o que ele deseja ensinar aqui. E deixe-me ajudá-lo um pouco. No centro de cada cidade e aldeia daqueles dias havia um lugar chamado ágora, que quer dizer mercado, praça. A ágora era um espaço físico no meio da cidade que se enchia de pessoas para comprar e vender os seus produtos. E era também o lugar favorito para as crianças brincarem quando o espaço estava vazio. Especialmente quando não havia feira naquele espaço. As crianças, elas aproveitavam para brincar umas com as outras naquele local que também passou a ser conhecido como praça. Hoje em dia, levamos nossas crianças para brincar em algum parque público ou na praia. Mas naquela época, o local preferido para as crianças brincarem era o espaço do mercado, a praça central da cidade. E as brincadeiras preferidas das crianças era imitar as atividades da vida dos adultos, especialmente eventos especiais e solenes, como casamento e funeral. Mas por que eles brincavam dessas coisas, em especial de enterro? Não é algo estranho isso? O que é que você pensaria, por exemplo, se você visse o seu filho brincando de velório? Meus irmãos, nós devemos entender que naqueles dias não existiam os brinquedos como nos dias de hoje. E além disso,
as crianças daqueles dias participavam ativamente dos eventos sociais e públicos, como o casamento e o enterro. O casamento, por exemplo, era um evento público em que uma grande procissão de pessoas, como o noivo, a noiva e todos os seus amigos e parentes, desfilavam pelas ruas da cidade em grande festa, com pessoas tocando flautas e outras pulando e dançando até chegarem à casa do noivo, onde a festa continuava. E as crianças sempre viam isso, e até as que não estavam na procissão festiva. Casamento era uma atividade comum e muito presente na vida do povo naqueles dias. E as crianças que têm a tendência de imitar os adultos e fazer aquilo que elas costumam ver, se reuniam na praça para fazer uma espécie de teatro, encenando uma festa de casamento. Então, um dos meninos era escolhido para ser o noivo e uma das meninas para ser a noiva. Um grupo tocava flauta e o outro ficava pulando e dançando em um clima festivo. Eles caminhavam de um lado para outro, se alegrando com essa brincadeira. Outra coisa que as crianças faziam para brincar era brincar de funeral. Assim como o casamento, funerais eram atividades inevitáveis e comuns na vida do povo. No caso do enterro, as crianças também viam e até caminhavam junto das pessoas que levavam o corpo do morto pelas ruas da cidade até o cemitério. Além das lágrimas dos parentes, na cultura dos judeus, algumas mulheres que eram chamadas de carpideiras eram pagas para lamentar e chorar durante todo o velório, vestida de preto como um sinal de luto. A lamentação pela morte de uma pessoa era evidente não só no derramar de lágrimas, mas também no ato de bater no peito e na cabeça em profundo lamento e pranto. As crianças elas estavam acostumadas com essa cena da vida real, e para passar o tempo com brincadeiras, elas também faziam a encenação de um funeral. Uma criança era escolhida para se passar pelo defunto, e algumas cantavam músicas fúnebres, e as outras, com vestes pretas, gritavam e batiam no peito como um sinal de lamento. Essas brincadeiras em si não tinham problema nenhum. As crianças podem e devem brincar umas com as outras, mas o que é que está errado na brincadeira destas crianças que Jesus apresenta na parábola? Não são brincadeiras em si, mas a atitude das crianças umas com as outras. Veja de novo com cuidado o versículo 17. Veja o que Jesus diz. Nós vos tocamos flautas e não dançaste. Entoamos lamentações e não pranteaste. Perceba que havia algumas crianças que não queriam participar da brincadeira escolhida. Um grupo queria brincar de casamento e eles já tinham providenciado o noivo, a noiva, os tocadores de flauta. Mas o problema é que o outro grupo se recusou a dançar, rejeitando assim aquela brincadeira. Por isso diz, nós tocamos flautas e não dançaste. Da mesma forma, algumas crianças queriam brincar de funeral, e certamente elas já tinham escolhido a criança que ia se fingir de morto, e as outras que iam cantar uma música fúnebre, para que as outras crianças chorassem e se lamentassem. Mas, de novo, um grupo não quis brincar de funeral e recusou-se a chorar. Por isso, nós entoamos lamentação e não choraste. Em vez de brincarem
e se divertirem juntas, as crianças ficaram criticando umas às outras, porque nenhuma brincadeira era satisfatória para elas. Não é somente hoje que nós vemos as crianças brigarem uma com as outras em vez de brincarem. Naqueles dias também era assim. Rejeitar a crítica, rejeitar e criticar uns aos outros faz parte da nossa natureza caída e já se manifesta desde a nossa infância. Apontar falhas e mostrar a insatisfação com os outros é algo natural em todo ser humano desde a sua meninice. A geração dos dias de Jesus mostrou esse mesmo tipo de atitude de crítica, insatisfação e em relação a João e ao próprio Cristo. Jesus os repreende por sua incredulidade. Não importa o que ofereçamos a vocês, vocês simplesmente não querem. Vocês são desinteressados e insatisfeitos como crianças que não querem brincar com seus amiguinhos. Vocês sempre manifestam um espírito crítico e contrário ao que ofertamos a vocês. Agora veja como Jesus Cristo aplica o ensino dessa parábola abertamente na vida dos seus ouvintes. Vamos reler o versículo 18 e agora o 19. Pois veio João, que não comia e nem bebia, e dizem, tem demônio. Versículo 19. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem, aí está um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então Jesus deixa bem claro que tanto ele quanto João Batista foram rejeitados pelos judeus incrédulos. Primeiro veio João de modo sério e severo, como um funeral. João era um homem que vivia no deserto, não tinha relações sociais normais, ele usava vestes rudes e estranhas, e ele comia apenas gafanhoto e mel silvestre. Ele não vivia na casa das pessoas, comendo, bebendo com elas, pois ele habitava no deserto, onde também pregava a sua dura mensagem de arrependimento. E ele falou do juízo de Deus, e ele disse que o machado já estava posto para cortar a raiz da árvore. E ele chamou os judeus a mostrar frutos de arrependimento. Você pode ver em Mateus capítulo 3. João veio e se manifestou de modo sério e severo como funeral. Alguns creram na sua mensagem, mas a maioria o rejeitou. Ele pregou o arrependimento, mas muitos não lamentaram os seus pecados. Rejeitaram João e a sua mensagem. E eles começaram a dizer que João Batista, por sua vida rude e sem muito contato social, tinha demônio. Esse homem tem demônio, está possuído, não é uma pessoa normal. E em vez de se arrependerem com a pregação de João e de tornarem o seu estilo de vida sério como uma repreensão, eles, cegos por as suas incredulidades, zombavam de João e do seu ministério profético. Eles não mostraram nenhuma satisfação com o profeta enviado do Senhor. Eles rejeitaram a voz de Deus que clamava a eles do deserto. Mas o pior também é que eles rejeitaram a quem João Batista anunciava. Eles não só rejeitaram o embaixador, mas também o rei enviado por Deus. O Filho do Homem, Jesus, também não trouxe satisfação aos judeus incrédulos. Perceba que Jesus usa seu título humano aqui.
ele veio na sua humanidade, ele precisava comer e beber e se relacionar com as pessoas. O seu estilo de vida foi bem oposto ao de João Batista. Ele vivia nas cidades e aldeias, conversando com todos, participando de refeições na casa das pessoas e das atividades sociais dos seus conterrâneos. Ele esteve em casamento, esteve em funerais, ele esteve nas sinagogas, no templo. Ele andou de aldeia em aldeia pregando e ensinando. Ele até comeu e bebeu com publicanos e pecadores. Ele era o noivo que estava presente para salvar. Portanto, deveria haver alegria com a sua chegada. E o povo de Deus devia se encher de alegria, pois o Salvador prometido estava no meio deles. Não era hora de tristeza, mas de celebração. Acontece, porém, que Jesus veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Os seus não o receberam. Jesus tocou a flauta, mas eles não dançaram. Jesus trouxe a alegria da salvação, mas os judeus rejeitaram. Como crianças insatisfeitas com a brincadeira oferecida por seus amigos, a geração de Jesus rejeitou a salvação trazida por Jesus. Eles criticaram o Senhor e criticaram o seu comportamento. Falaram palavras duras, palavras injustas contra Cristo. Eis o homem glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Veja como a incredulidade dos judeus leva a fazer críticas injustas contra João e contra Jesus. João não se misturava com as pessoas, ele nem bebia vinho e foi criticado. Jesus estava na casa das pessoas, comendo, bebendo com elas e também foi criticado. Ele foi chamado de glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, ou seja, um homem imoral, indigno de ser respeitado e muito menos reconhecido como o Messias. O que apenas vemos nos judeus dos dias de Jesus são críticas e insatisfação. Não havia nada que poderia ser feito para agradá-los. E não somente naquele dia, nos dias de hoje, também encontramos pessoas críticas que não querem ouvir o Evangelho de Cristo. A incredulidade delas as leva a criticar o cristianismo, a rejeitar o estilo de vida dos servos, aliás, o estilo de vida dos servos de Deus e a pregação trazidas por ele da parte de Deus. Isso é uma atitude triste e trágica, pois negar ou rejeitar a sabedoria de Deus trazida por seus servos fiéis é rejeitar o próprio Deus e colher o sofrimento e juízo, como nos diz o versículo 20 a 24 de Mateus 11. Jesus deixa bem claro que tanto ele quanto João Batista são a manifestação clara e visível da sabedoria de Deus, no versículo 19. Então cada um, no seu tempo, do seu jeito, estava revelando o sábio plano do Salvador, o sábio plano salvador de Deus. Então as obras e as palavras de Cristo, elas comprovavam que ele era o enviado de Deus. Então aqueles que se arrependeram com a pregação dele e de João e que agora estavam mostrando frutos dignos de arrependimento, eram uma prova clara do poder e da sabedoria de Deus. Você pode ver em Lucas capítulo 7, versículo 35. Então a sabedoria de João Batista, que insistiu em arrependimento, e a sabedoria de Jesus, que chamou pecadores a encontrar descanso nele,
elas foram mostradas nas obras perfeitas realizadas nos corações e na vida das pessoas que creram no Evangelho. No entanto, os judeus, e em sua insensatez e incredulidade, eles rejeitaram a sabedoria de Deus e os seus servos enviados. Eles só encontraram erros em Cristo e no seu ensino, e pregação para a própria perdição deles. Agora vamos tirar algumas aplicações finais. Em primeiro lugar, a igreja não deve estranhar a rejeição e as críticas do mundo incrédulo em relação a Cristo e a sua palavra. Existe uma aversão natural dos pecadores às coisas de Deus. O mundo não suporta ouvir a verdade do Evangelho, que os chama ao arrependimento, e nem a censura que o testemunho fiel do povo de Deus lança sobre a sua impiedade. E o resultado disso é que a igreja pode ser criticada, zombada, perseguida por pregar a verdade do Evangelho. E Jesus disse: se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se formos fiéis a Cristo, mostrando aos homens, pela palavra de Deus, que o mundo está perdido e que somente Cristo pode salvá-lo, certamente estaremos sujeitos a receber críticas injustas por causa da nossa fidelidade a Cristo. Mas o que importa para nós não é o que o mundo pensa ou diz de forma injusta contra nós, mas sermos aprovados por Deus por nossa obediência a Ele. Em segundo lugar, a igreja precisa ter cuidado em não criticar os servos do Senhor injustamente e mostrar insatisfação com a mensagem trazida por Ele. Críticas injustas à igreja e insatisfação com o trabalho dos oficiais de Cristo, que muitas vezes nos repreende por nossos pecados, é claramente um sinal de incredulidade e rebeldia. É bem verdade que pode haver falhas no trabalho dos líderes da igreja, pois eles também são pecadores. Mas nesse caso, com espírito de amor, respeito e mansidão, podemos encorajá-los e corrigi-los. Ao mesmo tempo, temos de nos submeter à pregação do Evangelho trazida pelos fiéis pregadores de Cristo. Se é uma mensagem séria e dura de arrependimento, como a pregação de João Batista, nos humilhamos pelos nossos pecados e produzamos frutos dignos de arrependimento. Se é a mensagem graciosa de salvação como a de Cristo, creiamos nele e descansemos na sua graça e na sua justiça. No lugar de rejeitar a pregação, temos de ter fome e sede da palavra de Deus, independentemente de quem seja o pregador e do conteúdo da sua mensagem, desde que haja fidelidade a Cristo. Em terceiro lugar, a indiferença ao Evangelho de Cristo levará muitos pecadores à perdição. As crianças da parábola não só criticavam umas às outras, mas também estavam indiferentes umas às outras em relação às brincadeiras oferecidas. Eles não queriam brincar nem de casamento e nem de funeral. A indiferença era total. Observe que logo depois de responder os judeus com essa parábola, Jesus continua os advertindo acerca da sua indiferença no Evangelho trazido por Cristo, dos versículos 20 ao 24. A grande maioria dos judeus,
eles residiam nas cidades de Corazim, Betsaída e Cafarnaum. Eles tiveram o grande privilégio de conviver com Jesus, de testemunhar os seus milagres, de ouvir regularmente a sua pregação e ensino. Apesar de tudo isso, eles se manifestaram indiferentes ao Messias e sua obra de salvação. Não se arrependeram e, portanto, serão condenados no dia do juízo. Essa foi a dura sentença de Jesus para eles. Se você tem o privilégio de vir à igreja para ouvir a palavra de Deus, mas continua com o seu coração duro e indiferente a Cristo, saiba que o juízo de Deus sobre você será maior do que aqueles que não ouviram e não creram. Portanto, se você hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração, mas arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados, creia em Cristo e seja salvo. Ouça o chamado gracioso de Jesus para a sua salvação, como os versículos 28 a 30 de Mateus 11. Por fim, em quarto lugar, reconheçamos a sabedoria de Deus revelada na obra de seus servos enviados. O problema dos judeus incrédulos foi não reconhecer a sabedoria de Deus nos ministérios de João Batista e de Jesus Cristo. Eles esperavam algo mais sofisticado, algo mais grandioso. E como o precursor do Messias pode ser um homem rude que vivia no deserto, que comia mel e gafanhoto e se vestia de um modo estranho. Como o Messias pode ser um homem humilde e pobre, vindo de uma região desprezível e discriminada e morrendo como um criminoso na cruz do Calvário? Onde está a sabedoria de Deus nisso? Acontece que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 ao 29. A sabedoria humana não tem valor ou utilidade nenhuma para salvar o homem do seu pecado. Nenhum homem, por mais sábio que seja, pode resolver o problema do pecado e da morte. Mas Cristo se tornou, da parte de Deus, a nossa sabedoria, justiça, santificação e redenção. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. O Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, é a manifestação da sabedoria e do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Sendo assim, devemos reconhecer a sabedoria de Deus na fiel pregação do Evangelho e não substituída pelas artimanhas humanas, nos achando mais sábios do que Deus, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. É bem verdade que não há nada de extraordinário em ver um homem pecador anunciando a palavra de Deus para os outros pecadores, mas é pelo poder do Espírito Santo. Este é o meio mais eficaz de levar os pecadores a confiar
a conhecer a Cristo e a confiar nele para que sejam salvos. Amém. Vamos glorificar o Senhor com o Salmo 87. Salmo 87. Seja Deus gracioso, faça resplandecer. Perdão, irmão. É Salmo 67. Página 29. Salmo 67. Perdão. Vamos começar de novo. Seja Deus gracioso, faça resplandecer seu rosto sobre nós, dê-nos a proteção com sua forte mão, sua bênção venha a nós, para que se conheça o seu caminho bom em todas as nações. Os povos lembrarão a tua salvação, das gerações. Santo e justo Deus, a ti seja louvor. Alegria convém aos povos que te têm como seu Salvador. Julgas com equidade na terra as nações, tu julgas e conduz, as gentes louvem ti, alegrem-se em ti, tu és do povo a luz, nos deu a terra, Deus é o nosso Deus, que nos dá proteção, abençoe-nos Deus, e todos os confins da terra o temerão. Oremos, irmãos. Pai querido e amado, obrigado, Senhor, por tua bênção, obrigado por tua salvação que nos desce por meio de Cristo. Nós somos o teu povo, Senhor, que ouvimos e cremos pela fé na tua pregação. Obrigado, Senhor, porque tu enviaste o teu Filho amado Jesus Cristo. Tu derramou, Senhor, a tua graça por meio dele. Quando ele sofreu lá na cruz do Calvário, era o Senhor nos abençoando. O Senhor nos empregou a justiça daquele que era santo e injusto, para nós que éramos pecadores e injustos e, na verdade, teus inimigos. E se hoje, Senhor, temos essa oportunidade de estarmos reunidos diante de Ti, clamando, orando, cantando os hinos e salmos, nos alegrando, glorificando o Teu santo nome, é porque o sacrifício de Cristo foi eficaz por nós. E de uma vez por todas, nós fomos salvos por Ele. Obrigado, Pai. Eternamente iremos Te agradecer.
durante toda a nossa vida aqui na terra, mas também por toda a eternidade, porque reconhecemos humildemente que não fizemos nada para nos salvar, mas que o Cristo Todo-Poderoso foi quem nos salvou, de uma vez por todas, para a tua glória. Amém. Irmão, chegou o momento de demonstrarmos a nossa gratidão por meio das ofertas. E enquanto o irmão recolhe as ofertas, vamos cantar o Salmo 115, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, página 40, Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, porque perguntam as nações: onde está vosso Deus? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, porque confiam as nações em ouro, prata e riquezas, e se afastam do Senhor, que é fonte de todas as bênçãos. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Vamos ficar de pé. Vamos fazer a nossa confissão de fé por meio do credo apostólico. Temos que é o resumo da nossa fé no Senhor. E todos aqueles que confiam em Deus como seu Senhor, em Cristo como seu Salvador, confesse comigo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, de onde dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Recebam a bênção do Senhor e partam em paz para os vossos lares. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.
pode sentar. O sermão foi preparado pelo pastor Elisandro Rabelo, nosso pastor missionário trabalhando em Fortaleza. Que Deus vos conceda uma boa semana e vos abençoe. E que a palavra do Senhor reine em seu coração, não só hoje, mas eternamente.